Olá, eu sou o subtenente Vera Ramos, lotado na Polícia Militar Rodoviária, e dando continuidade ao programa de instrução continuada do 10º Batalhão, vamos conversar um pouco a respeito da direção não habilitada de veículo automotor em via pública. Pessoal, vamos lá então falando de legislação de trânsito, do assunto comumente chamado de direção não habilitada. Eu já começo a conversa demonstrando nesse slide a principal dúvida durante o atendimento da ocorrência. Isso acontece porque a direção não habilitada pode configurar desde uma simples infração de trânsito, como, além da infração de trânsito, configurar um crime. Porque o Código de Trânsito, no seu artigo 162, cita esse fato como infração de trânsito, e no artigo 309 como crime. Então, sobre a infração administrativa, vamos fazer a leitura do artigo 162, que dispõe que dirigir veículo sem possuir carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor configura a infração de trânsito. O código para a lavratura do auto é o 501.00. Repare que não precisa configurar perigo de dano para caracterizar a infração de trânsito, bastando apenas que o infrator esteja dirigindo sem que possua carteira, permissão ou autorização. A medida administrativa é a retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. E não comparecendo o condutor habilitado, o veículo será removido ao depósito e o fundamento dessa ação policial é o parágrafo 4º do artigo 270. Agora ingressando na esfera penal, o crime de trânsito. O artigo 309 diz que dirigir veículo automotor em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda ser cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Tem detenção de 6 meses a 1 ano como pena. E no crime iniciamos o destaque para falar que trata-se de crime de menor potencial ofensivo, nos termos da Lei 9.099, pois, como destacamos acima, a pena máxima combinada é de 1 ano. Portanto, lavra-se TC. Ainda no crime, eu destaco a parte final do artigo que diz, gerando perigo de dano. Destaco isso para afirmar que no crime sempre haverá o perigo de dano. No crime sempre haverá a necessidade de se configurar o perigo de dano. E perigo de dano é uma condução anormal por parte do motorista, que expõe a outras pessoas ao perigo de dano. A exemplo daquele condutor que transita na contramão ou exibe uma manobra perigosa. E após a abordagem, constata-se que ele está numa dessas situações, sem devida permissão ou habilitação, ou está com seu direito de dirigir cassado. Agora destaco novamente o artigo 309 com seus principais núcleos, da tipificação, que seria dirigir veículo em via pública sem a devida permissão ou habilitação, ou se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. O artigo é um pouco extenso e enumera algumas possibilidades do autor incorrer na infração penal. E nesse momento eu destaco que, junto ao crime, sempre haverá uma infração de trânsito. Junto à prática do crime, também estará praticada pelo menos uma infração de trânsito. E as possibilidades dessas infrações estão numeradas abaixo. Primeira é o condutor não ser habilitado, então ele vai ser autuado no Código 501.00, que é a infração de trânsito, e se gerado perigo de dano, estará configurado também o crime. A segunda infração de trânsito é o condutor que dirige com categoria diferente, somado ao perigo de dano, também estará configurado o crime do 309. E a situação de ter uma categoria diferente
faz com que o autor incorra nesse crime por conta dessa expressão: dirigir veículo sem a devida permissão ou sem a devida habilitação, já que devida habilitação ou devida permissão é conduzir o veículo para a qual você está habilitado, com a categoria da sua CNH habilitada a determinado veículo. Se você tem uma categoria, por exemplo, A, e está dirigindo um caminhão, que previa a categoria C, você não está devidamente habilitado. E se junto a isso gerou perigo de dano, estará caracterizado o crime do artigo 309. E a última infração de trânsito, que pode acarretar na ocorrência também do crime, é conduzir veículo com CNH, PPD ou ACC cassada, a carteira, a permissão e a autorização para conduzir ciclomotor calçada. A infração é o 502/91 e, somado a um perigo de dano, configura também o crime. Então, vou fazer um quadro resumo aqui de como identificar o artigo 309. Durante a fiscalização, o policial procura saber: o condutor não é habilitado? Ou o condutor está dirigindo com categoria diferente? Ou o condutor está com sua CNH, PPD ou ACC cassada? Apenas uma dessas circunstâncias identificadas, eu vou para o próximo item. Houve ocorrência de perigo de dano, que se trata de uma condução anormal, uma ultrapassagem, uma manobra arriscada? Se sim, pronto, está configurado o crime do artigo 309, está fundamentada a lavratura do termo circunstanciado. Então, após ver a parte administrativa e posteriormente a parte criminal da circunstância relacionada à direção não habilitada, nós podemos concluir que, configurado o crime do artigo 309 do CTB, também estará configurada alguma infração de trânsito. Mas, nem sempre que houver a infração de trânsito, haverá o crime do artigo 309. Isso porque o crime exige a ocorrência do perigo de dano, mas a infração não. E para concluir, eu fiz aqui um quadro resumo das possibilidades de ligação do artigo 162 com o artigo 309 do CTB, a infração e o crime. Aqui existem todas as possibilidades que podem ser constatadas durante uma fiscalização. O policial verifica se houve ou não a ocorrência do perigo de dano. E em seguida tem a resposta se acarreta apenas infração ou se acarreta infração e crime. E o dispositivo legal tanto para a lavratura do auto de infração quanto para a lavratura do termo circunstanciado. Pegamos aqui o último exemplo. Condutor abordado com CNH, PPD ou ACC cassada. Verificado o perigo de dano. Verificou-se que isso configura tanto infração quanto crime. Deverá ser lavrado um AIT pelo código 502/91 e o termo circunstanciado pelo artigo 309 do CTB.